Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre as expectativas do Liverpool para essa temporada 19/20, né? Ontem eu fiz um vídeo falando sobre as expectativas do Manchester City e eu falei, né, que é meio difícil fazer esses vídeos porque em algum momento pode surgir uma contratação e que mude completamente o que a gente pode esperar, o que a gente pode exigir de um time para a temporada. No caso do Liverpool, eu acho que realmente não devam vir mais reforços. E se vier um grande reforço, eu faço um vídeo específico e acrescento, né, essa minha opinião a respeito do impacto que teria uma contratação maior do Liverpool para essa temporada. Mas, visto que o Liverpool fez 2 contratações e 2 jovens, né, que ao meu ver não devem jogar como... Acho que não devem estar nem inclusos no elenco principal para essa temporada, para ser bem sincero, a minha opinião realmente não muda muito, né, com a chegada dessas 2 contratações, né. Enfim, o que a gente pode esperar do Liverpool? Se a gente pode falar de todas as temporadas até antes de 18/19, que foi a temporada que acabou de passar, né, que o Liverpool teve aquela disputa absurda pelo título da Premier League contra o Manchester City, foi campeão da Champions League. Se a gente falar da temporada até 17/18, a marca do Liverpool era justamente a diferença de nível de jogadores se a gente pega os 3 setores do campo, ataque, defesa e meio campo. Em 16/17 talvez tenha sido o auge disso, com um ataque muito empolgante com Mané, Firmino e Coutinho. Em alguns momentos o Lallana também jogando como um ponta, né, um meio aberto pelo lado direito, com meio campo com pouquíssimo brilho, né. Naquela época, se eu não me engano, era Henderson, Wijnaldum, quem mais? Era o Henderson, Wijnaldum e Henry Can. O Henry Can era, às vezes era um 4-2-3-1, às vezes era a maioria das vezes foi um 4-3-3 com Henderson, Wijnaldum e Henry Can. Às vezes o Lallana jogava também como um camisa 10, digamos assim, à frente desses 2 homens jogando mais por dentro, e o Mané fazia ponta pela direita. E a zaga, talvez era a questão mais fraca com o Lovren e Matip, né? Então, esse que foi a marca do Liverpool do Klopp. Se a gente pega até 17/18, onde a coisa começa a melhorar, principalmente com a chegada do Van Dijk, que resolve o problema defensivo, mas era um time muito desequilibrado. E para a temporada 18/19, a gente viu um time, talvez os mais coesos da Europa, que é onde você tinha um ataque já bem estabelecido de temporadas, da temporada anterior, 17/18, com Salah, Firmino e Mané. A gente tem o meio de campo com a chegada do Fabinho e do Keita, o Fabinho chega e consegue ser um titular, né, com o decorrer do tempo. Lá para outubro o Fabinho vira um titular absoluto. E o Keita, por mais que tenha vindo uma temporada de altos e baixos, foi um jogador que participou desse rodízio de meio campo. E a zaga, por mais que o Liverpool não tenha conseguido contratar mais um zagueiro como queria ali para fazer dupla com o Van Dijk, se a gente pensa no Gomes no início da temporada, evoluiu bastante do que a gente tinha visto em 17/18. E o Matip na segunda metade, sendo um zagueiro muito seguro em diversos momentos ao lado do Van Dijk, a gente pode entender que o problema do Liverpool foi resolvido. E claro, o problema do gol, né? O Alisson chega e acaba com qualquer insegurança que se tinha nessa posição, né, por tanto tempo que ficou, né, Mignolet, o Caio, principalmente, talvez tenha sido o auge da mediocridade no gol do Liverpool. Enfim, parece que esses problemas foram resolvidos. Hoje o Liverpool é um time coeso, é um time com uma série de peças no seu elenco, se a gente fala em 18/19, e para projetando 19/20, a gente tem a adição dos jovens, que na minha opinião pode ser um fator a mais, pode ser esse tempero a mais no time do Liverpool, que talvez, não sei, tenha faltado em alguns momentos, né, de questão de alternativa de jogo, né. É até um pouco esquisito falar isso, né, visto que o time conseguiu brigar até o final no campeonato inglês e ainda foi campeão da Champions League. Mas tem uma coisa que, na minha opinião, faltou ao jogo do Liverpool, se é que a gente pode criticar isso de alguma forma, foi justamente a alternativa de jogo. Por mais que eles tivessem alguns jogadores reservas que poderiam de alguma forma mudar o estilo, né, como por exemplo o Origi, o Shaqiri, que até jogou muito bem ali na reta final de 2000, antes do início do fim de 2000, ali no início do fim de 2018, né, outubro, novembro e o início de dezembro, ali o Shaqiri jogou muito bem, representando uma alternativa no estilo de jogo, né. O Klopp passou a adotar um 4-2-3-1, coincide com o período de uma lesão do Firmino. O Salah passa a ser o centroavante, o Shaqiri passa a trabalhar como esse meia pelo lado direito no 4-2-3-1, né. A gente tem também o Keita entrando nesse rodízio com um jogador muito mais com capacidade de armar, de criar chances do que o Wijnaldum, que é mais um cara de intensidade física, de pegada, de presença no meio campo. Então, tinha alternativas, algumas, mas que dentro do jogo, dentro do campo, isso em muitos momentos não se revelava de fato uma mudança no estilo de jogo. Para essa temporada 19/20, se a gente pensa principalmente em trio de ataque, com Ryan Brewster, Ryan Kent e Harry Wilson, que são jogadores de características completamente diferentes
do trio de ataque titular do Liverpool. Talvez só o Ryan Brewster se aproxime até um pouco mais do Firmino, mas é um jogador muito mais de receber e tocar rápido, do que de fato carregar mais a bola, ter um pouco mais de qualidade levando a bola, né, na sua posse mesmo, como o Firmino tem, né? Harry Wilson e Ryan, então o Ryan Brewster talvez seja o que mais se aproxime de um desses do trio de ataque. O Ryan Kent e Harry Wilson são dois jogadores completamente diferentes de Salah e Mané, né? Eles sabem trabalhar muito mais por dentro como meias, né? Salah e Mané centralizam muito diversamente para trabalhar como atacantes de fato, né? Às vezes até funcionando como, digamos assim, o Firmino jogando atrás deles, né? Como se fosse um Firmino um camisa 10 mesmo. O Harry Wilson e o Ryan Kent funcionam muito mais diversamente como meias, né? Como meias para trabalhar por dentro. Eles são muito mais armadores. O Harry Wilson até foi um jogador muito decisivo na temporada do Derby County, mas ele ainda tem essa característica mais de armador do que o Salah. E são duas alternativas muito interessantes em estilo de jogo que o Jürgen Klopp pode ter para essa temporada 19-20. Se a gente pensa no meio campo, o Lallana, que foi um jogador que quase não jogou na temporada 18-19, 17-18 também jogou muito pouco, sofreu muito com lesão. E também quando foi jogar, né, no elenco principal do Liverpool na temporada 18-19, não conseguiu manter o ritmo, não conseguiu estar na mesma vibração que o time estava, se a gente pode dizer assim. Foi experimentar em alguns momentos com essa função de primeiro volante. Tudo bem que era um amistoso de dois times da quarta divisão, né, nível bem mais baixo, mas quem sabe o Lallana pode fazer essa função de iniciar jogadas se a gente vai pensar no meio campo mais leve, ao lado do Milner e do Keita, por exemplo. Pode ser uma alternativa, né? Talvez o setor mais frágil ainda seja a defesa, porque se a gente pensa numa dupla com Van Dijk e Matip, o Lovren poderia ser esse terceiro zagueiro, né? Eu acho que não. O Lovren não tem nível para jogar no Liverpool, na minha opinião. Por mais que até tenha feito uma segunda metade de temporada relativamente segura ao lado do Van Dijk em 17-18, né? Chegando até na final da Champions, enfim. O Gomes é um jogador que joga na zaga, na zagueiro pela direita, joga como lateral pela direita, mas assim, eu ainda acho que não é tão seguro assim. Ele erra muito. A temporada 17-18 dele foi bem ruim. Ele não ofereceu nenhuma segurança como lateral pela direita, né? Que é outra. Se a gente pode pensar no Alexander-Arnold, que também defensivamente é muito frágil. Isso foi muito mascarado por conta das ótimas atuações dele, gigantescas atuações dele, como um cara de cruzar a bola, de um cara para trabalhar, né, como um meia pela direita, ocupando o espaço que o Salah deixava quando centralizava em alguns momentos. Mas defensivamente falando, ele é um jogador que tem muitos erros, né? O que mais que a gente viu foi a bola nas costas do Arnold na temporada passada. Não tem uma alternativa à altura ali, né? Ainda mais que o Klein se machucou. O Klein também é um jogador para se lançar o ataque, um ponta, né? Um lateral, né? Mas que joga ele é até mais, digamos assim, mais agudo que o Arnold. Não tem talvez tanta qualidade técnica que o Arnold tem, mas ele é até mais agudo de se lançar mais que o Arnold. Se machucou, deve perder a temporada inteira. Então lateral direito talvez possa ser uma questão complicada pro Liverpool, não sei, né? Acho que a lateral esquerda até também bem mais definida, com o Robertson, que é muito bem ofensivamente e defensivamente também tem muito fôlego para voltar, e o Larousse, né, que é um jogador jovem, é um ponta pela esquerda, que está sendo transferido ao lateral justamente para emular um Robertson nos momentos em que o lateral escocês não puder estar disponível, né? Mas ele se machucou, também deve perder o início da temporada, também poderia ser uma alternativa interessante, né? O Adam Lewis também é um jogador que pode fazer essa lateral esquerda, pode jogar por dentro, foi um dos bons destaques do Liverpool nessa pré-temporada, um jogador muito habilidoso, de muita qualidade com a bola no pé mesmo, boa visão de jogo. Vi pouca gente falando dele, né? O Adam Lewis, que preste atenção nesse jovem, uma boa alternativa. Então, eu acho que a gente fala de Liverpool para 19-20, acho que o tempero a mais, a coisa a mais que a gente pode ver são justamente os jovens, que podem representar alternativas de jogo, principalmente os três homens de frente, né? Harry Wilson, Ryan Kent e Ryan Brewster. Se a gente fala de meio campo, a gente pode entender o Lallana, que não é um jovem, é um jogador já experiente, para talvez funcionando numa função que a gente ainda não vê ele jogar, como esse primeiro volante, esse homem de iniciar jogadas. Se a gente pensa num trio de meio campista, ele seria esse cara mais central, mais recuado. Tem o Adam Lewis também, que pode fazer esse meio campista pelo lado esquerdo, também pode fazer a lateral esquerda, que é a posição que ele jogava mais na base do Liverpool, representando uma alternativa ao Robertson, visto que o Larousse deve perder esses primeiros meses da temporada 19-20. Talvez a maior questão seja mesmo um zagueiro mais confiável e um lateral pela direita. Tirando isso, eu acho que o Liverpool está bem servido de elenco. Expectativas, se a gente fala sem querer falar de elenco agora, falar de aspirações de temporada mesmo,
Acho que assim, o trabalho do Klopp é muito consolidado. É um técnico que além de ser muito bom no quesito de ideal de jogo, né, do futebol rock and roll, vertical, por mais que, como eu falei, em 18 19 o time tenha em alguns momentos abraçado um futebol mais cuidadoso, passava muito mais por um trio de meio-campistas mais consolidados, mais menos acelerados do que a gente pôde ver, por exemplo, em 17 18, né? O Chamberlain, por exemplo, que é um homem de lado, foi esse terceiro meio-campista pelo lado direito no 4-3-3. E é um cara de acelerar, de buscar bolas, buscar carregar essa bola no meio campo. Ele até tá jogando bem mal nessa pré-temporada. Foi outro jogador, até esqueci de mencionar ele, é outra alternativa de meio campo. Né? Em 18-19 foi um time no meio campo um pouco mais pesado, né? Com o Fabinho, o Engels, talvez o Hinaldo seleção mais leve, mas foi um meio campo muito mais seguro. O time do Liverpool foi muito mais coeso, se a gente pensa nessas três faixas de campo, né? E para a temporada 19-20, com essa chegada de peças geralmente da base que podem representar alternativas de jogo, tanto no ataque como na faixa de meio campo, o Klopp pode ter aí alternativas, formas de você confundir seu adversário e não ter um jogo tão manjado assim, né? As expectativas, na minha opinião, são as mesmas do City. Manter o mesmo ritmo que manter na temporada passada é um pouco difícil, mas são times que estão no patamar acima do resto do Big Six. Eu acho até que a gente pode dizer que, em questão de ideia de jogo, em trabalho em campo, Liverpool e City estão acima. A gente pode falar de um top 2, digamos assim, com Liverpool e City, e um Big 4 abaixo, né, com United, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Na Champions League, é um time que, na minha opinião, demonstra muito mais confiança que o City. Talvez isso seja um ponto a mais do trabalho do Klopp, a confiança nos jogos grandes, principalmente Liga dos Campeões. Acho que o City sai atrás disso no Liverpool, e o Liverpool pode, quem sabe, né, aspirar aos maiores voos. Afinal de contas, é um trabalho consolidado, de um técnico muito consolidado, de uma ideia muito bem sedimentada na cabeça dos jogadores, se a gente pode dizer assim, e num elenco que, por mais que não tenha recebido muitas estrelas para essa temporada, tem o fator dos jovens, que podem representar alternativas de jogo do Liverpool para essa temporada 19-20. As aspirações são as maiores possíveis, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.